Pastor Francis é uma bênção, um amigo que Deus colocou em nossa vida há muitos anos atrás. Podem sentar. Amém? Já são mais de 30 anos de amizade e graças a Deus, sabe? Aí pelo menos 25 anos já servindo ao Senhor juntos. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus pela vida do pastor Wagner, pela oportunidade. Alguns dias atrás estive aqui na central de marcação, ele estava lá acreditando, nós conversamos um pouco e ele falou: Deus vai preparar a oportunidade para o irmão estar em lugar. E quando veio o convite, eu falei: eu não posso, de volta algum, disfrutar da oportunidade. Deus está concedendo. Amém? Acho que o irmão Rafael fez o convite, autorizado pelo pastor, pelo ministério. Vou estar com os irmãos, vou estar com o cantor Anderson, com cada um dos irmãos que já se fizeram participantes, usando aquela palavra, o microfone, mas louvando a Deus pela sua vida também, que está aqui adorando a Deus, buscando a face do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, a palavra não é outra. Quando se fala em restauração, de fato, nós temos na Bíblia muitos textos abordando esse assunto, falando acerca do poder sobrenatural de Deus. De sorte que lá em Jeremias 18, eu queria lhe convidar a abrir a palavra do Senhor. Nós vamos ter um texto que é muito lido, muito conhecido, mas Deus sempre tem algo a nos revelar, nos falar por meio da sua palavra. E eu creio que Ele vai, assim como em outros momentos usou outros pregadores para poder nos trazer uma palavra, falar também através dela, nessa noite, ao seu e ao meu coração. Amém? Jeremias capítulo 18, a epígrafe, o título ou tema da passagem diz: o vaso do oleiro. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Vou estar com a minha esposa, ela que já há alguns dias vem ali fazendo sacrifícios para poder estar adorando ao Senhor. Possa ter recuperação pós-cirúrgico, mas Deus tem dado graça. E não tem coisa melhor poder estar sendo acompanhado ou acompanhando ela. Amém, meu bem? Deus te abençoe. Quem achou, diz aí amém. Amém. Quem não achou, diz: eu vou achar, até fazer a leitura do acho. O livro do profeta Jeremias não é difícil de encontrar, irmãos. Está facilmente localizado na Bíblia. Tu não vai procurar em outro lugar na Bíblia mesmo que tu vai achar o livro do profeta Jeremias. Facilitou, não? Hein? Na Bíblia você vai achar o livro do profeta Jeremias. É brincadeira. Tá? Quase que no meio da Bíblia. A gente geralmente acha o livro dos Salmos, aí vem Provérbios, vem Cantares, Eclesiastes e Cantares, posterior Isaías, Jeremias, Lamentações, e aí você vai aprendendo de Deus. Capítulo 18, o que é que está escrito lá? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor a mim dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Podeis tomar os vossos assentos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, se tem alguém que atravessou um período muito longo
batalhas espirituais de modo intenso, severo, foi o profeta Jeremias. O profeta Jeremias exerceu seu ministério por mais de 40 anos. Alguns dizem que ele provavelmente chegou aos 50 anos, sendo utilizado por Deus como instrumento para a nação de Israel, para o povo de Judá. 5 reis governaram Judá durante o período em que o profeta Jeremias exerceu o chamado de Deus. E, infelizmente, todos estes não souberam de modo algum ser agradecidos a Deus. O povo permaneceu por um longo período em estado de desobediência ao Senhor. E esse afastamento de Deus trouxe, infelizmente, sérias consequências. As nações vizinhas, o reino da Síria, o Egito, a Babilônia, povos que estavam em ascendência, brincando pelo poder maior do mundo, promoviam guerras com as mais diferentes nações. E Israel foi alvo dos ataques, e Deus inclusive permitiu que isso acontecesse, tentando chamar a atenção do povo para si, mostrando ao povo que temer a Ele, obedecê-lo, guardar os seus mandamentos, resultaria em bênção. Porém, a desobediência traria severas consequências para aquele povo. E o profeta Jeremias, ele padeceu muito. Um dos nomes dados ao profeta Jeremias é profeta das lágrimas, ou profeta chorão, porque diversas vezes ele, ao pregar a palavra de Deus, entregando aquilo que Deus havia determinado a ele falar, os seus próprios compatriotas tomaram a iniciativa de querer infligir-lhe dor, castigo, para que ele mudasse a forma dele de pregar a palavra. E ele não voltava atrás, considerando aquilo que Deus a ele ordenava. De modo que, durante esse período em que ele pregou, ele acabou padecendo e padecendo muito. E dizer a você que serve ao Senhor, se você está disposto a servir a Deus e obedecer, não tenha dúvidas, perseguições virão. Mas há da parte de Deus vitória reservada para você. E ao seu tempo, Ele vai cumprir as suas promessas feitas à sua vida, porque Ele não é filho do homem para que minta. Não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Observe bem, irmãos. Jeremias, ele provavelmente por volta do ano 590, por volta do ano 590, recebe da parte de Deus uma palavra. E eu queria lhe chamar a atenção para algo nessa noite. Ouvir a voz de Deus é privilégio para poucos. Vou voltar a repetir. Ouvir a voz de Deus é privilégio para poucos. Nem todo mundo tem a capacidade de ouvir a voz de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Mas prestem bem atenção. Não é quem tem ovelha. Não é apenas aquele que tem o órgão auditivo, não. É aquele que de fato coloca todo o seu ser na dependência do Senhor para ouvi-lo falar. E Deus fala conosco das mais diferentes maneiras, dos mais diferentes modos. E assim Deus o fez durante toda a história. Deus, por vezes, pode falar, inclusive, audivelmente a você, de modo que você consiga ouvir a voz de Deus. E nós tivemos pessoas várias, teve essa capacidade, ou esse privilégio da parte de Deus, ouvir Deus falar audivelmente. Mas em alguns momentos Deus pode lhe falar apenas no subconsciente. Deus pode lhe falar sem você ouvir aqui, mas ouvir aqui dentro aquilo que Ele quer falar com você. Em outro momento Deus pode, inclusive, por meio, quem sabe, de um sonho, lhe chamar a atenção para algo e lhe revelar algumas coisas. Em alguma outra circunstância, Deus pode usar, quem sabe, alguém para falar com você. Como Deus também fala e fala muito por meio da sua palavra, considerando aquilo que está escrito. Ele fala conosco. Mas ouvir Deus falar, irmãos, como já disse antes, é privilégio para pouca gente. Jeremias, ele está vivenciando toda aquela situação turbulenta, toda aquela situação de desastre, de calamidade, de adversidade. E em meio a muitos ruídos, a muitas falas, a muitas queixas, a muitos problemas que a nação estava enfrentando, ele poderia emprestar os seus ouvidos para o mundo, para as lamúrias, para as reclamações, para as murmurações. Ele poderia perder a sensibilidade dada a toda essa influência de ouvir a voz de Deus. Porque por vezes, infelizmente, considerando às vezes o contexto em que estamos vivendo, a situação é tão adversa, tão complicada, que algumas pessoas, elas infelizmente não ficam atentas à voz de Deus, e Deus por vezes quer falar, quer dizer-lhe algo. Mas existem pessoas que preferem por vezes dar margem, oportunidade, até para a fala do adversário, do inimigo. Quem sabe dizendo assim: toma a decisão de fazer tal coisa, faça isso, aquilo outro, contrário à vontade divina. Mas isso em decorrência justamente dessa permanência, desse desejo de falar: não, o tempo é de prova, é de luta, é de adversidade, mas eu vou estar com os meus ouvidos atentos à voz do Senhor, meu Deus. Ele vai falar comigo e vai dar-me direção para que eu possa prevalecer nesse tempo. E Jeremias, ele deu a atenção ao Senhor. Então a primeira coisa que eu quero lhe dizer nessa noite é: valorize a voz de Deus. Valorize o que Deus tem para falar com você. A segunda coisa que eu quero lhe dizer nessa noite, que o Espírito Santo colocou em meu coração, e que em determinados momentos Deus vai precisar lhe dar uma ordem. E essa ordem do Senhor pode ser aquela dizendo assim: ei, você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa sair do lugar que você está.
e ir para um lugar onde eu vou falar conforme o meu querer e a minha vontade. Jeremias, ele ouve a voz de Deus, mas Deus tinha algo ainda mais profundo para falar com ele. E por isso Deus disse a ele: Jeremias, saia desse lugar que você está, vá até a casa do oleiro, pois lá eu tenho algo a lhe revelar, eu tenho algo a falar contigo. E ele, obedecendo a voz do Senhor, saiu do lugar em que estava e foi até o local onde Deus queria que ele estivesse, para poder falar-lhe algo de modo ainda mais profundo. Por vezes nós somos resistentes, irmãos. Deus fala conosco, Deus nos diz algumas coisas, nos ordena algumas coisas, e nós estabelecemos uma resistência, impedindo que Deus nos fale e nos revele algo ainda mais profundo. Mas nós não podemos de modo algum nos fecharmos nesse sentido. Deus quer nos falar algo de modo ainda mais glorioso. Ele quer nos revelar coisas novas. Ele quer nos fazer entender coisas novas, mas é preciso sairmos da zona de conforto. Se ele estava em casa, o texto não diz. Se ele estava em algum comércio, o texto não diz. Mas a palavra vai nos dizer que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: olha, levanta-te. Seguramente ele estava deitado em algum lugar. Seguramente ele poderia, quem sabe, estar sentado em algum lugar. Mas a ordem de Deus é: saia desse conforto que você está nesse momento, pois eu tenho algo a falar contigo. Levanta-te, Jeremias. Jeremias não tinha dificuldade de ouvir a voz do Senhor, como já disse aos irmãos, e por isso ele entendeu, recebeu a ordenança divina, e como servo ele obedeceu ao Senhor. E aqui fica a primeira pergunta e questionamento: estamos nós agindo conforme o que Deus está pedindo? Estamos nós fazendo aquilo que Ele está requerendo de nós como servos? Estamos dando a Deus o devido valor ao seu pedido, aquilo que Ele ordena a nós? Jeremias, ele entendeu, e ele foi até o local que Deus havia ordenado ele ir. E quando ele chega ali, Deus lhe faz algo ainda mais profundo, irmãos. Por vezes, infelizmente, existem pessoas que tomam suas iniciativas, fazem algumas coisas sem observar o que Deus está fazendo. É a terceira coisa que nessa noite eu queria lhe dizer aqui. Tu está observando o que Deus está fazendo. Tu está olhando e vendo o que Deus está fazendo. Existem pessoas que participam de reuniões como essas, e reuniões menores ou maiores. Elas vão, participam e saem do ambiente do lugar. E se você perguntar a elas o que é que lá Deus falou ou Deus fez, elas não conseguem de modo algum dizer. É como se tivessem entrado cegos no ambiente, saído dele do mesmo
sem essa capacidade de ver o que Deus está fazendo. A Bíblia nos diz que quando ali ele chega, ele começa a observar, ele começa a olhar, e ele começa a ver que o oleiro estava girando a roda, e sobre ela estava um monte de barro, e ele está trabalhando no barro. Ele está trabalhando no barro. Aquela roda, irmãos, ela permite ao oleiro, e cada giro que ela dá, cada volta que ela vai dando, vai permitindo ele ir mexendo com o barro e moldando o barro. Mas se você chegar em um local em que há alguém exercendo esse ofício, tu vai perceber que ele não trabalha apenas com o barro que está em cima daquela roda. É comum ter ao lado ali um balde, uma vasilha, um jarro, algo com água. E rotineiramente ele enfia a mão ali, molha a mão para ir sempre mantendo aquele barro úmido, de modo que ele tenha condição de ir trabalhando o barro. Pois se o barro ele começar a endurecer, vai ter maior dificuldade para o oleiro trabalhar. E eu não posso, de modo algum, deixar aquilo que Deus colocou em meu coração sem dizer à igreja. Tem pessoas de dura cerviz, pessoas que infelizmente estão se tornando duros, e alguns já deixaram inclusive a natureza de barro, se tornaram pedra. E o oleiro está tendo todo o desejo de trabalhar. A água está à disposição, mas tem pessoas recusando-se a beber a água, deixar que a água faça parte da sua vida, de modo a permitir que a pessoa seja mais maleável, mais trabalhável, permitir que Deus possa, de fato, ir moldando ela conforme o seu querer e a sua vontade. Observe bem, Deus, quando nos criou fisicamente falando, Deus fez o homem do pó da terra. Ele fez o homem a partir do barro. O Senhor nosso Deus, ele umedeceu o barro e começou a nos moldar Adão, o terreno, o homem feito e tirado exatamente da terra. E a Bíblia é clara em dizer: do pó, do barro, Deus formou o homem, soprou-lhe nas suas narinas o fôlego da vida. E muitos cientistas ao longo dos anos ficaram, de certa forma, criticando, falando que o ser humano é fruto do processo evolutivo, que o homem tem a origem diferente daquilo que as Escrituras relatam, mas quando quimicamente foram fazer a avaliação do organismo humano, eles perceberam que na sua grande maioria o ser humano é constituído de água. Nós temos, quando nasce um bebê, ele tem em torno de 80% do seu corpo constituído em água. Preste bem atenção, é do sangue, é o corpo que é úmido como um todo. Por isso a gente precisa ingerir água diariamente para manter o nosso corpo saudável. Com o passar dos dias e com o envelhecimento, o ser humano ele vai perdendo essa capacidade e reduz-se um pouco. Em alguns casos chega a reduzir para menos de 70%, 60% inclusive do volume de água no organismo. É por essa razão que mais facilmente se manifesta na pele fissuras, rachaduras, pele seca, estralada. A pele ela perde aquela viscose
viscosidade, se tem, como você percebe no bebê, tudo isso porque é uma mudança que vai acontecendo com o passar do tempo, mas quem se hidrata bem, tem melhores condições de vida em todos os sentidos. Porém, quando nós pegamos a massa do nosso organismo, a chamada massa muscular, aquilo que é sólido no nosso organismo, e leva para o laboratório, vai fazer uma avaliação, aí vai se perceber a tamanha quantidade de nutrientes da terra que existe no nosso corpo, a tamanha quantidade de elementos terrígenos que lá está no solo, que fazem parte da natureza do corpo humano. Quando Deus nos compara com um vaso, nós temos vaso e sobra para de fato se nos colocarmos na condição de barro a ser trabalhado pela mão do oleiro. E o Senhor nosso Deus chama a atenção de Jeremias, dizendo: Jeremias, observe bem, veja como o oleiro ele está trabalhando, veja como o oleiro ele está moldando o barro, ele está colocando água, sim, ele está fazendo o vaso. Porém, chegou um determinado momento, irmãos, que o vaso se quebra, se desfaz na mão do oleiro. Se desfaz na mão do oleiro. Certa feita, Davi, homem segundo o coração de Deus, chamado pelo Senhor para exercer o grande ofício, comete um pecado grave. Infelizmente se envolve com quem não devia e fazendo o que não devia, e as consequências vêm. E Deus diz a ele: olha, a situação para você vai ficar delicada, vai ficar complicada. Eu tenho duas opções para você. Uma é é o meu jugo, é a minha mão, e a outra é a mão dos homens, a outra é a mão dos seus oponentes. Qual das duas você quer estar? Alguém poderia dizer, sendo Deus tão poderoso, cheio de tanto poder, quem é que resistiria à mão do Senhor? Davi poderia dizer assim: sabe, o homem vai pegar mais leve comigo, vai aliviar para mim, eu vou preferir cair na mão dos homens. Ele fez isso? Não. Ele disse assim: não, eu prefiro estar nas tuas mãos. As tuas mãos, eu sei que se eu passar a tomar as decisões certas a partir de agora, Ele vai trabalhar na minha vida e vai fazer algo novo. Ele vai me restaurar, Ele vai firmar os meus passos. Mas tem pessoas aí, irmãos, que não compreendem, que preferem inclusive não estarem nem na mão do homem. Tem alguns que preferem estar na mão até do adversário, do inimigo, imaginando que lá eles vão ter melhores condições, que lá eles vão ter maiores bênçãos, que lá eles vão possuir de alguma forma a restauração. Muito pelo contrário, o inimigo ele está pronto para fazer das pessoas seus escravos, seus vasos sem honra, vaso de desonra. O inimigo ele está pronto para tentar tirar e arrancar das pessoas tudo aquilo que de valioso Deus deu. E Davi entendeu, e claramente entendeu que era melhor estar nas mãos de Deus. O que é que se quer dizer com isso nessa noite? Eu não sei como tu veio aqui, em que estado está a sua casa, em que estado está o seu lar, como é que está a sua vida, mas eu quero lhe dizer algo nessa noite: não saia das mãos de Deus, permaneça
na mão dele, é ele quem vai trabalhar você, é ele quem vai lhe moldar, é ele quem vai lhe estruturar e vai lhe fazer um vaso ainda mais aperfeiçoado, ainda que você, na sua caminhada, no girar na roda diário, tenha se quebrado e desfeito. É melhor estar quebrado na mão do oleiro, do Deus Todo-Poderoso, do que estar com a vida entregue nas mãos do homem ou do inimigo. O Senhor quer trabalhar na minha e na sua vida. Agora é preciso se permitir trabalhar pelo oleiro. Aquela roda, a cada momento que passa, ela, poderíamos dizer que é comparada ao tempo, ao ciclo. Todos nós temos ciclos em nossa vida, como se fosse um relógio rodando, girando. O tempo vai passando, mas Deus vai nos moldando, e a água dele precisa estar a cada dia presente em nossa vida. Que água é essa, meu irmão? É essa palavra aqui. É essa palavra aqui. Que água é essa, meu irmão? É a fonte do Espírito de Deus que vai chegando em nós. Quando o oleiro ele está trabalhando no barro, quando ele está ali na roda, quando ele está fazendo aquele manuseio com o barro, acontece que ele perceber que ainda existe no barro algumas pequenas partículas, quem sabe de alguma raiz de mato que ali havia crescido quando o barro ainda estava lá no campo, quem sabe algum pedrisco, alguma areia, algum granito, algo pequenininho que chegou até ali, mesmo tendo ele tido todo o cuidado anterior de separar um barro de boa qualidade para levar para a roda. Há todo um trabalho que ele vai fazendo ali, e ele vai aos poucos trabalhando aquele barro, de modo que o vaso vai se formando conforme o seu querer. E eu me pergunto, considerando aquilo que o próprio Senhor Deus falou a Jeremias: Jeremias, tu viu aí o que foi feito pelo oleiro? Tu viu o que o oleiro fez? Teria eu limitação ou dificuldade, Jeremias, para fazer alguma coisa com o meu povo? Teria eu limitação para mudar a circunstância? Não, Jeremias, eu tenho poder muito maior, eu tenho capacidade muito maior e vou mudar esse quadro. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu queria convidar minha esposa, se prepara para adorar a Deus com mais um. Em nome de Jesus. Tu veio nesse lugar nessa noite, meu irmão e minha irmã, preste bem atenção em algo. Deus continua fazendo a sua obra. Ele continua fazendo a roda girar. Ele continua manuseando o barro. Ele continua dispensando água sobre o barro. Ele continua agindo sobre a minha e sobre a sua vida. Ele vai arrancar tudo aquilo que não presta. E se houver resistência, ele pode, quem sabe, até quebrar o vaso. Mas eu quero lhe dizer nessa noite: se permita ser quebrado nas mãos do oleiro e saiba que ele tem poder para fazer um novo vaso. Não se deixe ser quebrado na mão dos homens, pois eles não terão misericórdia de você. Mas o Senhor nosso Deus, Ele tem misericórdia, Ele tem trabalhado na sua vida, e Ele quer lhe fazer um vaso de honra para a honra e para a glória do santo nome dele. Coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Coloque a mão no coração. Bondoso Deus, Tu és quem opera nesse lugar, meu Pai, por meio da Tua palavra. Tu sabes a carência e a necessidade que cada um dos Teus filhos tem. Tu sabes a luta dessa mãe que, quem sabe, vem enfrentando tribulação, dificuldade acumulada aos filhos, Senhor, que infelizmente não vem temendo a Ti, obedecendo a Tua palavra. Deus, mas nós sabemos que Tu és o Todo-Poderoso, aquele que tem o poder de fazer coisas impossíveis, inimagináveis, algo que os homens não acreditam que possa ser feito. É a Ti que nós servimos, é a Ti que nós clamamos, a Ti que nós buscamos, pedindo. Entre com providência, Pai. Em nome de Jesus, trabalhe em nós, arranca tudo aquilo que não te agrada, tira de nós as
Deus, em nome de Jesus, coloca sempre em nós a unidade necessária, trabalha em nós, Senhor, com tudo quanto é preciso, molda-nos conforme o teu querer e a tua vontade. Não nos deixe, ó Deus, ser resistentes, não nos deixe, ó Pai, ser resistentes a Ti. Por vezes Tu fala conosco, eu me quero desse jeito, fazendo dessa forma, e nós por vezes resistimos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, trabalha em nosso coração, trabalha em nosso ser, nos moldando. Deus, em nome de Jesus, nos molda conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Deus, aleluia, Deus, fecha seus olhos em nome de Jesus, aleluia. Está quente, a fornalha Bíblia está, parece que o crente não vai aguentar, a cada dia esquenta mais, o ouro aumenta e você diz, ai, ai. O ouro sem provado não é assim. O ouro dizem que lapidaria é aí, e ele põe e tira do fogo, até o ouro brilhar o dobro. É um processo para ser perfeito. Quanto mais quente, mais brilhante, mais intenso, está doendo, está derretendo, está tomando forma, Deus está aparecendo. Deus tem que refletir, Deus tem que aparecer. O ouro dos seus céus e o ouro consegue se ver. É assim na sua vida. Deus tem que brilhar, então brilha, brilha, Deus. Brilha, Deus. Quem tem que aparecer não sou eu. Brilha, Deus. Brilha, Deus. Esse lugar é só teu. Brilha, Deus. Brilha, Deus. Quem tem que aparecer não sou eu. Brilha, Deus. Brilha, Deus. Esse lugar é só teu. Aleluia. Esse lugar é só teu, Jesus. Aleluia. Esse lugar é só teu, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus tem que refletir, Deus tem que aparecer. O ouro nos seus céus e o ouro consegue se ver. É assim na sua vida. Deus tem que brilhar, então brilha, brilha, Deus. Brilha, Deus. Quem tem que aparecer não sou eu. Brilha, Deus. Brilha, Deus. Esse lugar é só teu. Brilha, Deus. Brilha, Deus. Quem tem que aparecer não sou eu. Brilha, Deus. Brilha, Deus. Esse lugar é só teu. Brilha, meu Senhor, pode brilhar, sou adorador. Brilha na igreja, traz a sua glória. Divino é, traz a sua glória. Brilha, nosso Senhor, brilha, meu Senhor, pode brilhar, sou adorador. Brilha na igreja, traz a sua glória. Divino é, traz a sua glória. Brilha, Deus, brilha, Deus. Glória a Deus. Deus